Os planos espírito primordiais 3, parte 2. Com isso, tentei explicar-vos mais uma vez a origem de Parsifal, que, através de Emmanuel, está em Deus, e com isso, Deus está nele. Agora procurarei também mostrar-vos em imagem como ele é como pessoa e, depois, em sua atuação. Será difícil para vós imaginar que, também, o Supremo Templo Luminoso tinha de surgir da irradiação de Parsifal. Templo esse que o envolve protetoramente no espiritual primordial da criação primordial. O Supremo Templo, que deve ser compreendido como um anexo àquele templo que se encontra desde a eternidade no limite da esfera divina, onde os anciãos, os eternos, têm sua pátria e sua atuação no divino. No divino, portanto, na irradiação imediata de Deus, e não acaso no próprio Deus. No meu conjunto de explicações, não incluo o templo que se encontra no divino, visto nada ter a humanidade a ver com ele, mas falo sempre somente do templo existente no espiritual primordial, e que é o ápice e o ponto de origem da criação inteira. O templo no espiritual primordial da criação primordial pode ser considerado como um anexo do templo no divino. Em sua extremidade superior encontram-se a grade de ouro e a cortina intransponível para os primordialmente criados, a qual constitui o limite. Nesse limite, imaginai Parsifal como o primeiro e o superior da criação inteira do qual ela se originou, num amplo recinto de colunas que se fechou em redor dele no mais fiel e mais puro querer de todos os primordialmente criados e em seu amor à luz. Os primeiros primordialmente criados, os superiores da criação primordial, somente podiam tornar-se conscientes ao sair da irradiação criadora de Parsifal, fora do limite da esfera divina, portanto, fora da imediata irradiação de Deus. Repito tantas vezes as expressões e as denominações, a fim de que se gravem em vós como noções permanentes. Portanto, Parsifal encontra-se lá como o primeiro. Ele saiu da esfera divina. De sua irradiação, desligaram-se primeiro, tornando-se conscientes, os primordialmente criados superiores, e, do amor e fidelidade deles para com a luz, para com Parsifal, formou-se, através do querer, o maravilhoso recinto, o Supremo Templo. Mas hoje quero apenas mencionar passageiramente esse formar e tecer vivo. Talvez eu dê mais tarde uma explicação mais minuciosa a esse respeito. Agora, só é necessário mencionar isso, para a formação do quadro todo que quero dar. O próprio Parsifal é para vós apenas luz flamejante. Seu núcleo inenteal, proveniente de Emmanuel, deixa tudo mais na completa sombra, se é que se possa falar de sombras no templo luminoso. Por essa razão, isso é dito apenas figuradamente,
pois de sombras, na realidade, não há nem vestígio. Para o olho dos espíritos primordiais, dos primordialmente criados, porém, constitui-se a forma espírito primordial do Filho da Luz, transluzida resplandecentemente pelo núcleo inenteal dele. Que devo eu dizer-vos a respeito disso? Que nem pode, aliás, ser abrangido por palavras terrenas. Uma cabeça resplandecente da mais perfeita forma, envolta no movimento eterno da luz viva, que subjuga e faz perder os sentidos de cada criado que a olha. O corpo está envolto por um invólucro irradiante, que se parece com uma couraça de escamas flexíveis. Sobre a cabeça, estendidas protetoramente, as asas da pomba. Assim podeis imaginá-lo, poderoso, senhoril, invencível, inatingível, força de Deus personificada, fulgor de Deus que tomou forma. Parsifal, o filho da luz, no espiritual primordial, no ápice da criação. O portal puro que se abriu do divino para a criação, que conduz de Deus para o ser humano. O nome Parsifal tem, entre outros sentidos, o seguinte significado: de Deus para o ser humano. Ele é, portanto, o portal ou a ponte de Deus para o ser humano. Ele não é o tolo puro, mas sim o portal puro da vida para a criação. Para a obra de limpeza da criação, outorgada por Deus Pai, e que se tornou necessária por causa da queda dos espíritos humanos na matéria. O querer de Parsifal, como uma parte sua, tomou forma para peregrinar através de todas as partes do universo, a fim de colher experiências e conhecer todas as fraquezas e feridas dos espíritos humanos. Parsifal permaneceu sempre no templo, ao passo que o seu querer vivo, como uma parte sua, tornou-se forma e peregrinou pelas partes do universo, aprendendo. A forma do seu querer para essa missão tinha de ser, naturalmente, devido à espécie estranha, principalmente perante todas as coisas erradas, primeiro como uma criança, depois como adolescente, aprendendo e amadurecendo até o homem, o que naturalmente, dentro da vibração das leis da criação, também se manifestou na configuração exterior, correspondendo à espécie do respectivo plano. Quando Parsifal, em sua peregrinação para baixo, alcançou o limite onde começava a matéria, isto é, a região dos espíritos humanos desenvolvidos, dos germes espirituais, chegou ao local onde se mostravam pela primeira vez os efeitos das correntezas das trevas, que também já tinham tocado em Anfortas. Nessa divisa encontra-se o templo onde Anfortas foi rei sacerdote. Esse templo é a cópia mais baixa do verdadeiro supremo templo do Graal. É o que se encontra mais afastado deste e de sua espécie. E por isso também o mais próximo da Terra, conquanto para a imaginação humana
numa distância quase inapreensível. Nesse templo, realmente encontram-se como guardiões do cálice e como cavaleiros os mais puros dos espíritos humanos desenvolvidos. Ao entrar nesse plano, a colocação necessária de um invólucro da mesma espécie de matéria, se bem que aí ainda bem leve, foi para Parsifal igual a uma venda, que apagou passageiramente todas as lembranças de tudo situado mais acima. Vindo da luz, estava ele em sua pura ingenuidade diante do mal, que desconhecia por completo, e somente poderia tomar conhecimento dele através do sofrimento indispensável. Tinha de aprender arduamente através disso, do quanto são capazes os espíritos humanos. Assim se tornou, sim, profundamente sabedor disso, mas nunca pôde compreender tal coisa, por lhe ser completamente estranha. Aqui, portanto, as correntezas provenientes das trevas, que evidentemente haviam tomado forma, investiram pela primeira vez contra o estranho peregrino, o qual, nas lutas decorrentes, fortaleceu-se e despertou para o reconhecimento de si mesmo. É este o caminho árduo e cheio de sofrimentos do qual a humanidade terrena recebeu notícias, porque se realizou na matéria, se bem que somente no limite mais alto. Por isso também puderam surgir os enganos, porque o espírito humano na Terra jamais pôde imaginar semelhantes acontecimentos ocorridos muito acima da sua espécie. Mas a respeito de tudo isso, darei mais tarde explicações mais minuciosas, que proporcionarão luz e, com isso, clareza.